saúde, com a paz do Senhor. Amém? Obrigado a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede para estarmos averiguando a sua palavra nesta noite. A Ele seja a glória, a honra, o louvor e a exaltação. Quero fazer também a minha saudação ao pastor Denis, meu amigo, ao qual nos Deus convida ali na sede, na terça-feira, para que pudéssemos estar ministrando a palavra de Deus nesse grupo. Louvo a Deus também pela vida do nosso irmão Hélio, bispo Hélio. Quando o pastor sabe destinar a responsabilidade, eu posso dizer, como aprendi, pastor Hélio, que Deus possa abençoar o Senhor, seu ministério, seu chamado também. A autoridade está sobre a vida dele nesse momento. Amados, eu quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha, que me acompanha, junto ao final, que Deus possa abençoar o céu do Senhor também. Eu creio que todos estão alegres nessa noite. E Deus me preocupou com a palavra desde terça-feira, uma palavra revelada da parte dele. E eu quero compartilhar com os irmãos só um versículo desta palavra, que está no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, no seu capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. E no seu versículo de número 6, melhor dizendo, 5 e 6, quantas acharam, diga amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 5 e o 6 diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vou repetir mais uma vez. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quantos podem dizer amém por esta palavra nesta noite? Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso nessa noite. Amados, estamos bem diante ao texto lido da Bíblia, quando a sua narração, a sua palavra vem trazendo uma história, um contexto da vida de um homem por nome de Jeremias. Quando olhamos para o texto da qual lemos esses 2 versículos, podemos observar e entender que é o próprio Deus falando na boca do profeta, falando para o profeta e para a nação de Israel. Quando observamos o texto de número 6, eu posso entender Deus falando de uma maneira tão clara para a nação de Israel. Meu coração se alegrou muito nesse dia de hoje, quando estava lendo esse verso de número 6. Eu pude observar Deus falando comigo de uma maneira grande também, porque era Deus falando, fazendo a figura daquilo oleiro. Ele estava fazendo uma simulação do oleiro com a nação de Israel. Eu pude observar no texto que era Deus puro, sem mistura, falando para uma nação. Mas entrando no capítulo 18, trazendo a sua história, a sua narração, quem era Jeremias? Jeremias, o texto diz no capítulo de número 1, o texto que Jeremias foi um homem, filho de Ilquias. Este homem, ele vivia, nasceu e se criou na terra chamado Anatote. Então,
morando nessa terra, aproximadamente alguns quilômetros de Benjamim, Deus, certo dia, Deus vai até a terra de Anatote. E quando Deus vai até a terra de Anatote, num período muito difícil, pela qual reinava a nação de Israel e a nação de Judá, aonde o rei, por nome de Josias, ele fazia o povo pecar contra Deus. Então, levantando o seu filho ao reinado, chamado Jeoaquim, este homem traz a memória do povo não adorar mais a Deus. Então a nação foi dividida, ficou o reino do sul, Judá, e o reino do norte, sendo Jerusalém. E o povo começaram agora a sair da presença de Deus